Hoje eu quero contar pra vocês como foi a minha primeira consulta pós-cirúrgica. Olá, eu sou a Clara e compartilho com você uma página do meu diário. Eu fiz a minha cirurgia no dia 2 de fevereiro e no dia 15 o médico pediu para que eu voltasse. Um especialista da endometriose para poder falar comigo sobre a cirurgia, contar como foi, e o outro, que é o urologista, para retirada do catéter. Então vamos lá. O primeiro médico que eu fui foi no especialista da endometriose. Ele me mostrou uma foto de como a minha barriga estava antes mesmo de fazer a cirurgia. A hora que ele só entrou por um furinho com a câmera, me mostrou o quanto tinha sangue na barriga, que é uma coisa que eu já sabia. Da outra vez que eu fiz cirurgia, também tive esse problema e vi no vídeo. E esse foi um dos sintomas, um dos motivos que fez com que o primeiro médico que eu fui, fez com que ele tivesse uma desconfiança que era endometriose. Porque eu tinha um líquido livre na pelve, foi um dos meus primeiros diagnósticos, líquido livre na pelve. E esse líquido, ele falava que quem tem esse líquido é grávida. Mas depois eu descobri que esse líquido, na verdade, era sangue. Ele me mostrou também que seria inviável fazer a cirurgia sem ter retirado o ovário esquerdo e a trompa esquerda. Por quê? Tava tudo muito misturado. Não sabia qual órgão era qual. Porque tava tudo muito aderido e ele não tinha movimento, não tinha como ele mexer em nada. Então, se ele não tivesse essa autorização, seria uma cirurgia quase que desperdiçada. Porque 3 meses depois eu precisaria voltar com os mesmos sintomas, até porque não teria mexido em nada. Mas, como teve autorização, o meu lado esquerdo, ele mexeu o máximo que ele pôde. Então, ali ele tirou o ovário esquerdo, ele tirou a trompa esquerda, e aí deu para ele limpar muito. Ele tirou o endometrioma junto com o ovário, que era o mioma que eu contei para vocês no vídeo, até falando a medida que ele estava, e que ele estava bem grande. Então, deu para tirar ele também, junto com o ovário. O outro médico depois entrou, precisou tirar o apêndice e parte do intestino. E aí, fez essa retirada do lado esquerdo. Então, eu tirei o ovário, eu tirei a trompa do lado esquerdo. Isso, às vezes, soa como uma redução de 50% de probabilidade de engravidar. Mas, ele me explicou que não, que 2 ovários trabalham pela metade, para exercer uma carga de 100%. E quando ele tirou o ovário esquerdo, esse aqui agora vai trabalhar, claro, que dobrado, para manter essa mesma carga. Existe sim a possibilidade de eu entrar na menopausa mais cedo, e ele me contou também que do jeito que ele fez a cirurgia, possivelmente, cientificamente, após 5 anos, eu terei que fazer uma nova cirurgia, mas que o nosso foco agora é outro. Então, agora, nesse primeiro momento, o que ele disse que é o nosso foco? O que a gente está pensando? Eu vou me recuperar por 2 meses. Então, esse primeiro intuito é a recuperação. Após a recuperação, após 60 dias, eu volto e eu vou fazer um exame, esse eu não consigo falar o nome, mas é um exame que vê dentro da trompa, para saber como a minha trompa está. Nesses 2 meses, eu vou tentar naturalmente engravidar. Eu ainda não sei como está a minha trompa. Após 2 meses, eu vou fazer um exame e aí eu vou saber. A trompa tá legal? Ok. Mas 6 meses para tentar engravidar naturalmente. A trompa não está legal? E agora? Agora eu fico 6 meses tentando naturalmente, esperando que algo aconteça, mas já pensando numa fertilização, porque aí vai além da trompa, não precisa da trompa. Ou o que mais eu vou decidir, o que eu vou querer? Porque quando eu fiz a cirurgia, o meu intuito foi engravidar. Claro que eu precisava ter feito a cirurgia também, não vamos falar que foi somente engravidar, porque eu tinha um risco de uma infecção generalizada, eu tinha um risco de uma perda de rim, porque quando foi fazer a cirurgia, ele até disse que às vezes a chance de ficar com o catéter seria apenas de 1 semana. Mas o canal da urina já estava bem inflamado também. Então, ele disse que existia sim uma chance de perder um rim. Então, essa cirurgia foi necessária sim, por causa da gravidez também,
mas por conta de saúde. Existem N fatores que faz com que a endometriose melhore? Existe e eu tô tentando, a alimentação é um deles. Existe cura? Não existe. Já estou ciente disso, eu sei que não existe. Então agora eu trabalho já com essa percepção de não ter cura, mas que eu posso ter uma melhora e que... Uma melhora sim, gente, uma melhora no sentido de eu evitar alguns alimentos que não fazem bem pra ninguém e tentar algumas coisas, algumas suplementações que favorecem o meu corpo. Pode ser que daqui 5 anos eu precise fazer cirurgia? Pode sim. Igual ele disse, vamos lá. Se eu engravido nesses 6 meses naturalmente, aí ele vai me passar para um médico de confiança dele, para poder acompanhar essa gravidez. Eu tenho chance de perder? Tenho chance. Eu tenho chance como qualquer outra mulher, um pouquinho a mais, mas como qualquer outra mulher. Até porque eu tenho adenomiose. Adenomiose, para quem não sabe, é dentro do útero. Isso faz com que eu tenha um aborto? Sim, mas às vezes não. Eu não tô focando nessas coisas ruins. Pode ser que eu perca, mas... Não, talvez não. E se a trompa não estiver legal? Não engravidei. Aí é pensar se eu vou querer fazer a inseminação ou não. Aí passou esse tempo, decidi engravidei, não engravidei, fiz fertilização, não fiz fertilização. Pode ser que essa endometriose volte depois de 5 meses? Volte não, porque ela nunca foi embora, né? Pode ser que essa endometriose aflore? Pode ser, porque eu continuo menstruando por esses 6 meses. Obviamente eu não vou interromper a menstruação, porque o meu intuito é engravidar. E se eu engravidar, eu ainda não sei, mas o meu primeiro foco é engravidar. Então, eu ainda não sei. Pode ser que na gravidez, depois que eu vou ganhar e decido, ó, médico, vou aproveitar o meu momento de parto e já vou fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero. Pode ser. Ele disse que no meu caso, se retirar o útero e deixar apenas o ovário, eu vou ter uma redução muito grande desse afloramento de endometriose. Como que ele explicou? Isso eu vou falar as palavras dele. Olha como ele disse. Ele disse assim: Claudineia, é como se fosse uma fogueira. A minha endometriose ela é como se ela fosse uma fogueira. E essa cirurgia, o que ele fez? Ele jogou água. Então, ele jogou água, apagou o fogo. Mas a fogueira, ela ainda tá ali. E as brasas ainda estão ali. Somente o fogo cessou. Pode ser que, com o tempo, essas brasas tornem fogo de novo? Pode ser que sim. Então, a qualquer momento, pode ser que essa endometriose, bum, fogo de novo. E aí, o que ele disse? Se eu tomo medicamento, por que não tomar medicamento por esses 2 meses antes de tentar? Porque ele disse que o remédio não faz efeito algum por 2 meses. Precisaria de ser a longo prazo e esse não é o meu intuito. O meu intuito foi fazer a cirurgia para engravidar. E aí, pode ser que se eu tomar o remédio, essa endometriose volte? Pode, porque ele disse que é como se tivesse, depois que apagou o fogo, as brasas estão ali, é como se ele estivesse borrifando água. O remédio é como se fosse um borrifador. E ele disse também, que é uma coisa que eu acredito muito, que o remédio não age para tratar a endometriose. Que fique claro, endometriose não tem cura, endometriose não tem tratamento. Esse remédio serve para sintoma. Eu acredito que ele serve para mascarar, porque nem para sintoma, porque o remédio tira um sintoma, mas aparece 10. Então, eu acredito que nem para sintoma. Mas ele diz que serve para sintomas, para amenizar sintomas. O que eu quis trazer para vocês, para contar, eu ainda não tenho nada decidido, o meu foco agora, a gente vai caminhar por etapas. Então, agora é focar coisa por coisa. A primeira coisa que eu estou focando é a minha recuperação. Eu estou quase 100%, eu estou muito bem. Eu acredito que eu recuperei muito bem. Eu vou até colocar uma foto para vocês mostrando como que já estão os meus pontos. Amanhã faz 20 dias que eu fiz a cirurgia. Focar na minha recuperação. Por mais que os meus pontos externos estejam cicatrizados,
Eu sei que internamente ainda vai levar um tempinho maior, porque eu cortei o intestino, eu tirei órgãos e o que eu estou focando mais agora é na recuperação do meu intestino. Após a minha recuperação, após esses 2 meses, qual é o meu foco? O meu intuito é gravidez. Então, agora eu tô pensando na minha recuperação, depois disso eu vou pensar, como disse o médico, aí esquece cirurgia, porque aí eu preciso focar todos os meus pensamentos, todas as minhas forças na gravidez. Então, após a recuperação, o meu foco por 6 meses é gravidez. Depois da gravidez, a gente pensa quais são os próximos passos, ou depois dos 6 meses. Agora eu quero falar com vocês sobre a retirada do catéter. O que eu disse para vocês que não doía naquele exame que eu fiz pelo canal da urina, a retirada do catéter dói. Ela incomoda demais. Não vou falar que dói, mas incomoda demais, porque é uma garrinha para ele poder puxar o catéter. O catéter, para quem não sabe, eu vou colocar uma foto aqui, ele tem as pontinhas enroladas. Então, essas pontinhas precisam passar. E aí, a hora que ele puxa, ele fala, vai arder um pouco. A hora que ele vai passar outra pontinha, vai arder um pouco. E aí, é suficiente? Não, porque são 2. E aí, na hora de tirar o outro, mesma coisa. É rápido? É até rápido, mas é uma dor suficientemente dolorida. E depois, mesma coisa do exame. Primeiro xixi, não dói porque ainda tá um pouco anestesiado, mas depois dores. A expectativa do médico seria que durante o meu xixi eu sentiria muita ardência por alguns dias por conta de ter retirado o catéter. Poderia sair sangue, mas graças a Deus eu fiz xixi dolorido por acho que 2 horas, então foi até menos do que o exame, porque quando eu fiz o exame pelo canal da urina, fiquei mais ou menos umas 8 horas doendo pra fazer xixi. E agora não, foi umas 2 horas só. E aí, gente, literalmente foi como se tivesse arrancado a minha dor. Porque eu tava sentindo muita dor nas costas, uma dor que eu tava ficando muito cansada, eu tava ficando com falta de ar. E, como eu disse pra vocês, depois do xixi, aqueles 10 segundinhos de uma dor, e eu percebi que essa dor foi aumentando mais próximo do dia da retirada. Não sei se conforme vai ficando mais tempo dói mais, mas era uma dorzinha bem chata. E depois que tirou, nossa, eu melhorei muito, muito, muito. Eu ainda estou em repouso, faltam 10 dias para eu poder começar já as minhas atividades, inclusive voltar a trabalhar, mas ainda estou me cuidando, ainda estou bebendo 2 litros de água. Endometriose é fácil? Não é fácil. É muito difícil, tudo é difícil. Pensar no emocional é muito complicado, é muito complexo, porque engloba muita coisa. Não tem como. Às vezes fala assim, mas fala muito de endometriose. Gente, mas tudo que eu vivo hoje engloba endometriose. Então, se eu penso no meu trabalho, eu penso na endometriose, porque eu preciso estar bem para trabalhar. Se eu penso em estar bem-humorada, eu penso em endometriose, porque quando eu estou com dor, impossível. Se eu penso em levantar bem, eu penso em endometriose, porque, gente, impossível. Muitas coisas, muitas coisas. Se eu penso em gravidez, se eu penso em sexo, tudo, gente, tudo envolve endometriose. Eu preciso entender que eu tenho endometriose, eu preciso saber lidar com isso, e aí eu vou contornando e melhorando da maneira que eu consigo, até onde eu consigo. Mas o que eu quero falar pra vocês é que por mais que não é fácil, a gente precisa dar uma sacudida na poeira e levantar. Porque eu percebo que quanto mais eu me prostro, quanto mais eu me entrego, pior é. Pior eu fico, piores são os sintomas, pior a cabeça fica. Eu não era muito de acreditar nessas coisas de crise, de ansiedade, não que eu duvidasse, mas eu não sabia a risco que era. Então, às vezes, eu não levava com a seriedade que é. E após ter passado por isso, é tudo tão minucioso e tudo tão importante. Não se entregue,
Não é fácil, mas não se entregue, dê o seu melhor, busque a melhor alternativa para você, que seja tirando o útero, que não seja tirando o útero, que seja melhorando a sua alimentação. Alimentação, às vezes, a gente fala numa melhora de alimentação, parece que isso soa como uma coisa cara. E se a gente parar para pensar, não é tão caro assim, porque comer uma besteirinha, às vezes sai muito mais caro. Dá trabalho, sim, mas são coisas que valem a pena. Busque o que é melhor para você, que seja uma atividade física, que seja alguma coisa que você goste de fazer, que seja ler, que seja o que for. Busque estar bem consigo. É isso que eu quero falar para vocês. Se inscreve aí, deixe seu comentário. Beijos e até a próxima!